Essa semana aconteceu a Marcha para Jesus. Bom, não vou entrar no mérito da Marcha para Jesus aqui nesse vídeo, não vou opinar sobre o que eu acho, eu deixo isso para uma próxima. Mas o que eu vou falar aqui nesse vídeo é que nessa Marcha para Jesus, o Bolsonaro compareceu e ele foi fotografado ali fazendo uma arminha. E essa imagem circulou nas redes sociais e a esquerda já começou a compartilhar coisas do tipo como "ache o erro". Essa foi a primeira postagem que eu vi. A imagem com a legenda "ache o erro". E realmente eu pensei que fosse aquelas imagens que tem alguma coisa subliminar, tem um Ronaldinho no fundo, sei lá. Eu falei, isso aqui é um post esquerdista. É sério que a esquerda tá achando incongruente, incoerente, o cara tá com uma camiseta escrito Jesus, tá numa marcha para Jesus, fazendo arminha ali, remetendo ao discurso de que, como pode, olha, o cristão fazendo arma, que é apologia ao ódio, porque a Bíblia diz não matarás, porque Jesus não disse armai-vos uns aos outros. Aí você sabe, todos aqueles teólogos, todos aqueles da esquerda, né, usando o evangelho para pregar contra o desarmamento. Bom, eu vou deixar aqui um trecho de um vídeo bem antigo do canal onde eu falo a respeito desse assunto. E eu sugiro que depois que passar o trecho você confira o vídeo inteiro que está na descrição o link, ok? Hoje é comum ver nas redes sociais pessoas que são desarmamentistas usando versículos bíblicos para justificar sua posição. Grande parte dessas pessoas nem se consideram cristãos, mas na verdade eles usam isso contra os cristãos que são a favor do armamento para dizer, você tá errado, tá indo contra os princípios, você nem sabe o que é ser cristão e etc, etc. Pessoas até que nunca abriram a Bíblia para lê-la seriamente, mas que da noite pro dia viraram teólogos e agora estão aí gritando regras utilizando versículos bíblicos. O grande erro dessas pessoas é que elas não analisam a Bíblia como um todo para chegar a essa conclusão. Nem sequer elas leem o capítulo inteiro do versículo que elas usam. E se você quer usar a Bíblia, a palavra de Deus, como argumentação para alguma coisa, não é assim que se deve fazer. Eu, particularmente, João, não sou a favor do armamento. Mas será que a Bíblia proíbe o armamento ou considera o simples fato de você portar uma arma algo pecaminoso? Bom, vamos lá. Como eu disse, a gente deve analisar a Bíblia na totalidade, não apenas tirar um versículo. Primeiramente, a gente deve olhar para o Velho Testamento. Na antiga aliança de Deus com os israelitas, o povo judeu, os povos viviam em constante guerra. O povo de Deus estava envolvido nessas guerras. Eles guerreavam. Para as conquistas do povo de Deus, para aquele povo alcançar as terras que Deus havia prometido para eles, naquele contexto, o povo de Deus, no Antigo Testamento, pegava em armas, espadas, flechas, cavalos de guerra, armas de antigamente. Naquela época o mundo se via em guerra e Deus se mostrava como um Deus de guerra. Até porque no Antigo Testamento ele é chamado de Deus dos exércitos, né? E exércitos nesse contexto é força militar. Não tem uma nem outra. Mas é isso então que a gente deve fazer? Pegar essa evidência de uma coisa do Antigo Testamento e aplicar na nossa realidade? Claro que não. A gente vai continuar analisando. Calma aí. Alguns usam o mandamento de Deus não matarás como argumento de que em hipótese alguma um cristão pode ter uma arma, mesmo que seja para legítima defesa, porque numa dessas de legítima defesa você vai atirar no bandido e você pode tirar a vida dele, assim violando o mandamento de Deus que diz não matarás. Bom, a tradução mais adequada para essa passagem, para esse mandamento, é não assassinarás, que é diferente de matar. Assassinar é tirar a vida de alguém sem motivo, por maldade, como ato criminoso e pecaminoso. Você nem precisa ir a fundo no hebraico, que foi a língua que foi escrita, o Velho Testamento, para concluir isso. Por quê? Simples. Se o mandamento proíbe tirar uma vida, em todas as hipóteses, assim desse jeitinho, então como na mesma lei havia a ordem de Deus para que um assassino fosse executado? Números 35:16. Se um homem ferir alguém com um objeto de ferro de modo que essa pessoa morra, ele é um assassino. O assassino terá que ser executado. Você percebe que o mandamento fala sobre assassinato. Porque se não fosse desse jeito, fosse tirar uma vida em si desse jeito, eles nem poderiam aplicar essa pena de morte que foi ordenada pelo próprio Deus na mesma lei. Nem a vida de animais eles poderiam tirar, porque no Antigo Testamento animais eram oferecidos como sacrifícios. Tá vendo? Você não precisou ir lá no hebraico, garimpar e tudo mais para perceber isso. Basta você ler outros versículos, outras passagens, contextualizar e procurar coisas que são complementares, que são fundamentais para o esclarecimento de uma ideia. Êxodo 22:2. Se o ladrão for achado roubando e for ferido e morrer, o que o feriu não será culpado do sangue. Então, na lei de Moisés, se um bandido entrasse na tua casa e você o ferisse, você não seria culpado do sangue dele. Porém, no versículo a seguir diz o seguinte: se o sol houver saído sobre ele, o agressor será culpado do sangue. O que isso quer dizer? O sol tivesse saído sobre ele. Naquela época não tinha energia elétrica, não tinha luz elétrica. Então, a noite era o breu.
As pessoas não conseguiam ver nada. Então se o salteador, o ladrão, o bandido, o agressor entrasse na sua casa de noite, você ia acordar assustado, sem saber o que está acontecendo, você não ia ter visão. E por motivo de segurança, você ia pegar alguma coisa, né, para se defender, proteger sua família, sua filha, seus filhos. E se você o ferisse, você não seria culpado do sangue. Porém, no outro versículo diz que se esse ladrão fosse encontrado fazendo o ato dele à luz do sol, ou seja, onde você tem um controle maior, você tem a consciência do que está acontecendo, né? Você, por exemplo, vê ele saindo da sua casa com um objeto, alguma coisa do tipo. Se você o ferir assim, nesse contexto, à luz dessas circunstâncias, aí você seria culpado. Por quê? Porque aí já não seria mais legítima defesa. Seria como um linchamento ou coisa do tipo. Vocês lembram do caso do tatuador e do ladrão? Que o menino roubou alguma coisa de um deficiente físico, não lembro mais ou menos como que era. Aí os tatuadores pegaram esse bandido e tatuaram a cabeça dele. É mais ou menos por aí. Não foi legítima defesa. Não foi impedir o ato do ladrão, impedir com que ele continuasse fazendo coisas e prejudicando outras pessoas, não foi para sua legítima defesa, não foi para sua proteção, foi simplesmente por vingança, simplesmente para querer exercer juízo próprio, né? E, mano, tatuar a cabeça do ladrão é tipo, você tá cometendo um crime com um criminoso. Então, esse texto separa mais ou menos essas duas coisas, dá pra se comparar. Uma vez eu fiz uma poesia, um negócio de rap meu lá, a respeito desse caso, bateu 1 milhão de views, meio que não defendendo o bandido pelo ato dele, mas falando que, pô, é errado os caras terem feito aquilo, tá? Eles falaram, você tá defendendo o bandido, que não sei o que não sei o que lá. Mas não é bem por aí. Então, até aqui na lei de Moisés, você já viu que não matarás não é necessariamente tirar uma vida. Você vê que você pode ter legítima defesa, se autodefender se você ferir um ladrão, né, para um contexto de defesa e coisas do tipo. Tudo isso é para você ver que pegar um versículo simplesmente sem jogar como argumentação não é muito prudente de se fazer. Ainda mais para essa galerinha aí que não costuma muito ler a Bíblia, né, mas para afirmar posicionamento político vira teólogo, né?